Olá, meu nome é Denis, eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Osasco e esta é a sua Terça Teológica. No vídeo de hoje eu quero convidar você para continuarmos a pensar sobre a unicidade de Deus, ou seja, a singularidade de Deus. No vídeo passado nós aprendemos que unicidade ou singularidade significa que Deus, ele é único em todo o seu ser, em todos os seus atributos e em toda a sua existência. Que não existe outro ser igual a Deus. E este ensinamento nos leva a fazer a seguinte pergunta: qual será então a imagem de Deus, com quem Deus se parece? Podemos pensar assim. Às vezes, a imagem que comumente se tem a respeito de Deus o Pai é aquele senhor velhinho, um ancião com longos cabelos brancos, sentado num trono, aquela ideia de um pai bem velho, como foi pintado na Capela Sistina, e é retratado de outras formas também pelos artistas a respeito de quem Deus é. No entanto, eu quero convidar você hoje para pensar um pouco sobre a espiritualidade de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou de fato ali em João capítulo 4, versículo 24, que Deus, ele é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus quis dizer que Deus é espírito, ele estava falando especificamente àquela mulher samaritana que Deus, ele não habita em lugares, ele não está limitado a lugares físicos criados pelos homens, tal como o Templo de Jerusalém ou o Monte Gerizim, onde os próprios samaritanos buscavam adorar a Deus e arrogavam aquele lugar como o lugar santo, o único lugar onde Deus se manifestava, onde Deus habitava. Jesus Cristo traz um ensinamento diferente e que perpassa todo o Antigo Testamento para aquela mulher que perguntou a ele qual seria o lugar certo, a maneira certa de adorar a Deus, uma vez que samaritanos e judeus, eles não se davam, eles eram totalmente inimigos um do outro, especialmente nessas questões religiosas, nessas questões que envolviam um culto a Deus. Então, Jesus diz àquela mulher: Deus é espírito. Talvez esta seja uma das definições mais simples e profundas ao mesmo tempo a respeito da pessoa de Deus, de quem é Deus, do ser de Deus. Aí eu pergunto para você, o que significa essa expressão? O que Jesus Cristo estava dizendo àquela mulher samaritana no diálogo do capítulo 4 de João, quando ele disse que Deus é espírito? Bem, eu quero pensar com vocês aqui precisamente em 3 características que nos levam a considerar a espiritualidade de Deus. E quando eu digo espiritualidade de Deus, eu estou falando realmente do seu ser, da essência do seu ser. Não essa palavra trazida para os nossos dias de hoje como a espiritualidade do homem, que trata a respeito da sua religiosidade, da forma como ele busca a divindade, como ele se relaciona consigo mesmo e com os outros, certo? Bom, a primeira característica que nos ensina que Deus é espírito é que Deus, ele não possui um corpo. Acho que isso já é consenso entre nós, tanto orientais quanto ocidentais, de que quando nós estamos falando de espírito, estamos falando de seres que não possuem um corpo físico, certo? Ou então, como pode vir na mente de muitas pessoas, almas desencarnadas, cujos corpos já morreram, já foram sepultadas e muitas vezes ficam ali vagando pelo universo, possuindo pessoas ou coisas, como algumas crenças e seitas acreditam de fato. Quando nós falamos, então, que Deus é espírito, a primeira coisa que nos vem à mente é que, de fato, Deus, ele não possui um corpo à semelhança de nós. Como nós temos um corpo de carne e ossos, Deus, ele não possui um corpo assim. Deus, ele é infinito em todo o seu ser, ele está presente em todos os lugares. Se Deus possuísse um corpo como eu e você, ele estaria de fato limitado ao tempo e ao espaço,
de alguma forma ou de outra. No entanto, a Bíblia descreve que Deus, ele é espírito. Ele não possui um corpo humano semelhante ao nosso. Isso significa que Deus deseja, então, ser adorado desta forma. Por isso que nós vemos Deus falando ali através dos 10 mandamentos, especialmente do primeiro mandamento, que nós não podemos ter nenhum outro Deus diante dele. O segundo mandamento, que nós não podemos fazer nenhuma imagem de escultura que nos lembre quem Deus é ou que se parece com Deus. Como eu disse a princípio desse vídeo, aquilo que muitas vezes vem à nossa mente é que Deus é aquele bom velhinho, tipo o Papai Noel, vamos dizer assim, que está lá sentado no seu trono, que tem aquela imagem serena, calma, tranquila a respeito do seu ser, a respeito da sua personalidade. No entanto, a Bíblia não nos dá nenhuma descrição física vamos dizer assim, dos traços físicos de Deus, porque ele não tem. Ele é espírito. E como nós sabemos, a primeira característica que nos leva a entender que Deus é espírito é que ele não possui um corpo físico. Por isso ele proíbe nos seus mandamentos qualquer imagem que retrate-o e que as pessoas se voltem para essa imagem pensando que esta fosse de fato a imagem de Deus, ou associando a imagem que nós temos, que mais se aproxima do nosso conceito de Deus e venerando aquilo, como fizeram os próprios israelitas quando adoraram lá o bezerro de ouro, que criaram aquela imagem de ouro, como tratando aquela imagem de escultura como se fosse o próprio Deus. Isso era um grande contraponto para a época e para os dias de hoje. Na época em que Deus se revelou a Abraão, Isaac, Jacó, a Moisés, era comum ali, mais comum do que nos é nos dias de hoje, o politeísmo, como nós falamos, ou seja, a crença em vários deuses, e esses deuses eram representados, de certa forma, por todos os elementos da natureza, especialmente os deuses dos egípcios, que eram representados ali por animais, parte homem, parte animal, de alguma forma. E Deus estava mostrando a Moisés, estava mostrando ao povo judeu, e depois a nós, ali também por meio da revelação no Novo Testamento, que ele não possui um corpo. Jesus Cristo estava falando a respeito de Deus Pai, assim, Deus é Espírito. Vocês não podem ficar limitando lugares, delimitando espaços específicos e abrogando exclusividade para aquele lugar, como sendo o único lugar onde Deus deve ser adorado, ou o único lugar onde Deus deve ser venerado. Isso é, de alguma forma, idolatria, se constitui pecado, né? De acordo com a lei de Deus, porque ele é Espírito. Ninguém sabe, ninguém imagina, ninguém pode imaginar os traços físicos de Deus, com quem ele se parece. Isso, portanto, então, nos leva a ter muito cuidado com a imagem que muitas vezes nós fazemos a respeito de Deus, de quem ele é, de como ele se parece. Nós não sabemos. Por ora, apesar de que Deus ele não ter um corpo físico, ele não possui carne e osso, ele ainda se encarnou a segunda pessoa da Trindade se encarnou, né? Tomou a forma de homem em semelhança a nós. Aí a gente pode até ter uma ideia de como Jesus Cristo é ou não, de como ele foi ou não, mas ainda assim nós não temos na Bíblia um retrato falado a respeito de como era Jesus Cristo, os seus traços, para nós ficarmos imaginando e colocarmos em quadros, emoldurando aí e venerando aquilo como se fosse a verdadeira imagem de Jesus. Pelo contrário, nós não sabemos. E então, aquilo que nós não sabemos, nós não devemos venerar, não devemos adorar de alguma forma, certo? Então, ao entender isso, que Deus é Espírito, nós precisamos reforçar que Deus não possui um corpo humano, certo? Feito de carne e de osso como nós. Mas você pode perguntar, mas e a Bíblia então vai falar que Deus, sobre algumas partes do corpo humano de Deus, tipo o dedo de Deus, o braço de Deus, a mão de Deus, como possuindo ali elementos, estruturas de um corpo físico. A Bíblia, quando trata desses termos, ela está
está se tratando de fato de alguns antropomorfismos, que dar ali características humanas a uma divindade, mas não necessariamente que Deus ele de fato tem mão, tem braço, tem dedo, como a gente pode pensar isso literalmente, mas é uma figura de linguagem. E com essas figuras de linguagem, esses antropomorfismos, eles manifestam nada mais do que os atributos de Deus. Falar sobre o dedo de Deus nos lembra sobre a sua graça, sobre a mão de Deus, sobre a sua justiça, o braço de Deus sobre a sua justiça, com que ele governa todas as coisas. Nos lembra um pouco a respeito dos seus atributos, que ele revela a nós ao longo de toda a Escritura. Então, não necessariamente a Bíblia, no Antigo Testamento, especialmente, quando ela afirma, ela nos fala a respeito desses antropomorfismos, está querendo dizer realmente que Deus possui um corpo como nós. Não, Deus é espírito, ou seja, ele não possui um corpo humano. E também as teofanias, as manifestações de Deus no Antigo Testamento, são manifestações do próprio Cristo pré-encarnado, antes de se tornar carne, antes dele vir a este mundo, nascer da Virgem Maria, antes dele se manifestar na encarnação. Antes da encarnação, Cristo não tinha um corpo como o nosso, ele se revelou a nós, é diferente. Por isso que nós tratamos da encarnação. Não era um corpo que veio habitar em outro corpo. É o Deus Espírito, vamos dizer assim, o Filho que tomou a forma de homem e se revelou a nós. Por isso que apesar de Deus ser Espírito, Deus estar em todos os lugares, acima do tempo e do espaço, ele não está limitado ao tempo e ao espaço, para ele passado, futuro, presente, não existe, é tudo a mesma coisa, podemos dizer assim. Entendemos que ainda assim Deus, ao se revelar em Jesus Cristo, ele se faz ali então carne para nos mostrar de fato quem ele é. Então, se nós tivermos de associar alguma imagem de Deus, nós somos autorizados a adorar a única imagem de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. Vamos falar um pouco de Trindade aí depois dos nossos próximos vídeos. Então, só recordando, quando tratamos de que Deus é Espírito, isso significa então que Deus não possui um corpo como eu e você. Apesar dele falar, de estar relatado em Gênesis que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, isso não quer dizer que Deus ele tenha um corpo, que ele nos fez fisicamente a sua imagem, mas no que diz respeito à sua vontade, ao seu caráter, à sua moral, nesse sentido, a racionalidade que Deus deu a nós, transmitiu a nós, criou em nós, porque ele também é um ser assim, e nós vamos falar isso daqui a pouco. Em segundo lugar, quando a Bíblia fala, quando Cristo está dizendo aqui que Deus é Espírito, quer dizer que ele além de não possuir um corpo, a implicação lógica é o quê? Que ele é invisível, que ninguém pode ver a Deus, ninguém pode contemplar a Deus com olhos humanos, físicos, nesse sentido. O nosso conhecimento de Deus está mais ligado àquilo que nós ouvimos a seu respeito, ouvimos a respeito da maneira como ele se manifestou, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, por meio de Jesus Cristo, e que foi contado aos apóstolos. É um conhecimento que se dá não porque nós visualizamos e conseguimos ver Deus. Nenhum ser humano será capaz de ver Deus, a não ser no último dia, quando nós vemos a sua imagem de Jesus Cristo. É claro que apesar de Deus ser invisível, isso não quer dizer que ele não se revela a nós. Ele se revela a nós de duas maneiras, ele se torna até mesmo visível a nós de duas maneiras, mesmo sendo invisível. Através, primeiramente, e obviamente através da pessoa de Jesus Cristo, certo? Onde ele revelou a imagem do seu ser, como Paulo vai afirmar, como o autor aos Hebreus vai afirmar, que ele é a imagem do Deus invisível. É uma coisa muito complexa, absurda até mesmo, você dizer, mas como que uma coisa invisível se torna visível?
Sendo de natureza invisível, se torna visível. Justamente por ele ser invisível, ele pode tornar-se a si mesmo visível, ele pode revelar-se a si mesmo como visível, porque além disso, ele é todo poderoso, né? Como nós vemos nos atributos, nos nomes de Deus, desta forma, onipotente. Então ele pode tornar a si mesmo invisível, ele revelou-se visível na pessoa de Jesus Cristo. Mas isso não significa que ele está apenas, que ele é visível em todo o seu ser, vamos dizer assim, que toda a sua plenitude, né, se concentra na visibilidade, a gente pode dizer assim, mas na pessoa de Jesus Cristo. Ainda assim, o Pai, a primeira pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, que é o Deus Espírito, são invisíveis e não podem ser, vistos pelos homens. No entanto, Deus se torna visível através de Jesus Cristo e também através do corpo invisível em quem ele habita. Nós acabamos de dizer que Deus não possui um corpo físico, um corpo humano, mas ele habita um corpo espiritual, que é a sua igreja, que é composta de pessoas que são ali comprados pelo preço do sangue de Jesus, foram salvos pelo Senhor Jesus, que foram feitos ali participantes da família da fé e são considerados então um corpo de Cristo. Deus manifesta, se torna visível, as pessoas veem Deus não de forma literal, mas elas veem Deus, a existência de Deus, a manifestação de Deus, a revelação de Deus através da sua igreja, do seu povo, quando eles amam a si mesmos, uns aos outros, eles se amam, eles ajudam as pessoas, eles fazem aquilo que Deus os ordenou a fazer, que é guardar os mandamentos, que é pregar o evangelho, que é amar uns aos outros. Então Deus se tornou visível, Deus se revelou às pessoas, apesar da sua natureza invisível. E em terceiro lugar, quando nós destacamos a espiritualidade de Deus, falamos sobre Deus ser espírito, nós queremos lembrar que Deus ele é pessoal. É muito interessante, porque aqui que essa abordagem bíblica destoa completamente daquela abordagem animista, daquela abordagem politeísta a respeito dos espíritos. Na crença politeísta ou animista, por exemplo, um espírito é um ser impessoal, um ser que talvez que não se tenha muito, que não se relaciona, não consegue se relacionar com o meio material, podemos dizer assim, né? E aqui quando nós pensamos em espírito, à luz da Bíblia, nós estamos falando de pessoalidade. Espírito nas Escrituras muitas vezes vai estar associado ao próprio homem, o espírito do homem, isto é, a respeito do seu conhecimento, da sua vontade, da sua afeição, falando da sua racionalidade, da sua vontade, da sua afeição, que são as três características que nos tornam diferentes dos animais, por exemplo, que são movidos a instintos e a, vamos dizer assim, reações químicas no seu corpo, podemos dizer assim. Nós somos mais do que isso. Possuímos uma alma, possuímos vontade, possuímos liberdade, temos sentimentos, expressamos afetos com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos gestos. E Deus, da mesma forma, sendo espírito, ele também é considerado então como pessoal. Ele é um ser relacional. Diferente deste conceito de espírito que é trazido aí do animismo, das outras religiões. Deus não é uma força impessoal. Eu acho até uma ironia. Francis Schaeffer vai tratar muito a respeito disso no seu livro ali, O Deus que Intervém. Porque isso é uma grande refutação de cosmovisões, de pensamentos como o naturalismo, a visão materialista, o materialismo científico, ou também do panteísmo, que o universo veio de uma força impessoal, de algo impessoal que deu origem a tudo, de uma explosão, ou então algo que não é relacional. Pelo contrário, por Deus ser um Deus pessoal, relacional, ele então criou todas as coisas, e o homem também sendo a sua imagem, ele é um ser relacional.
Me explica, talvez, como que algo que é pessoal como ser humano pode vir de algo que é impessoal, como vão dizer aí esses defensores dessas teorias, dessas filosofias, né, do materialismo filosófico, ou do panteísmo, podemos dizer assim, do ateísmo de uma maneira geral. E aqui é algo que diferencia o cristianismo de todas as outras visões, porque Deus é um Deus pessoal, que se relaciona. Não é aquele Deus também pessoal que criou todas as coisas, é todo poderoso, onipotente, que fez tudo, mas foi embora e não se importa com quem ele criou, ou como dizem os agnósticos, que não pode ser conhecido, que não pode ser revelado a ninguém. Pelo contrário, é um Deus que se revelou a nós, porque ele é totalmente pessoal. Ele tem conhecimento, ele tem vontade, ele tem afetos, né? Nós vamos ver Paulo dizendo mesmo ali nas suas cartas para nós não entristecermos o Espírito Santo de Deus. É uma abordagem que trata de Deus como tendo sentimentos, conhecimento de todas as coisas, afeto, que se relacionam uns com os outros. Então, ao tratar com aquela mulher samaritana que Deus é Espírito, Jesus então está falando dessas três coisas: que Deus ele não possui um corpo físico, que não está limitado aos lugares em que eles queriam venerar e adorar a Deus, que Deus é invisível, ele não pode ser visto aos olhos, portanto ninguém pode replicar alguma imagem de Deus, fazer uma imagem do que eles pensam ser Deus ou não, certo? E terceiro, Deus é pessoal. Ele não é aquele Deus que está no altar distante das pessoas, que não se relaciona com as suas pessoas e que que se satisfaz como os deuses pagãos apenas com os sacrifícios humanos, com as oferendas que eles podem trazer ali para se sentir mais à vontade, para se sentir mais com o seu ego massageado, como era nas antigas religiões politeístas, como os gregos faziam, como faziam os egípcios e tantos outros, como os maias, astecas, incas e tantas outras religiões que tratam as divindades dessa forma, como seres até mesmo malévolos que querem ser satisfeitos por meio do sacrifício, né? Os sacrifícios que existiam no Antigo Testamento eram sombras daquilo que Deus estava por se revelar, da forma como Deus estava para se revelar no Novo Testamento, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, lembrando disso, quando falamos que Deus é Espírito, é porque ele não possui um corpo à nossa semelhança de carne e osso, a não ser que ele posteriormente tomou a forma de homem, se revelando através de Jesus Cristo, assumindo a carne, o corpo de um homem, né, assumindo o corpo físico, certo? Como sendo o próprio Deus, o exaltando a segunda pessoa de Jesus nesse sentido. Em segundo lugar, dizendo que ele é invisível, mas apesar de ser invisível, ele se mostra visível por meio de Jesus e por meio da sua igreja, e que ele, apesar, né, do nosso conceito de espíritos serem impessoais, na Bíblia, quando nós afirmamos espiritualidade de Deus, estamos falando a respeito de pessoalidade, de relacionamento, de afeto, de conhecimento, que este Deus é um Deus relacional que está se relacionando conosco em todo o tempo. Tá, mas você pode perguntar que implicações isso traz para a nossa vida? Que implicações isso pode trazer para nós? Eu quero destacar aqui também 3 implicações, e aqui eu faço uso do nosso mestre Joel Bick, da sua sistemática, na sua teologia sistemática reformada, quando ele trata desse assunto. A primeira implicação que nós vemos a respeito disso é que, observando a espiritualidade de Deus, entendendo que Deus é espírito, nós então devemos nos afastar de toda e qualquer idolatria. Toda e qualquer idolatria a gente deve ser rejeitada. Deus, ele abomina, proíbe qualquer adoração a ídolos, porque ninguém sabe, primeiramente, que os ídolos não existem.
Vocês se lembram daquilo que nós falamos no nosso último vídeo falando da singularidade de Deus. Deus, ele é único. Apenas ele existe, certo? E em segundo lugar, que nós não conseguimos ver a Deus, enxergar a Deus. Deus, ele é invisível aos olhos humanos. Ninguém pode fazer uma descrição, um retrato falado a respeito de Deus, de quem Deus é. Por isso, toda idolatria na Bíblia, ela é condenada. Deus é proibida por Deus. E seja das mais diversas manifestações, especialmente aquelas 5 que nós falamos no vídeo passado, como no ateísmo, em que as pessoas acabam adorando a si mesmo, o homem se volta muito para si mesmo como centro de todas as coisas. Ou então do politeísmo, a criação de outros deuses, a imaginação de que existem outros seres divinos, outras divindades que se assemelham a Jesus. Ou então os panteístas que adoram o próprio cosmos, né? As árvores, as montanhas, os animais, entendendo que eles são Deus, de fato. Eles devem ser considerados como divindades e serem respeitados e venerados assim. Ou então como os panenteístas, como nós falamos, que apesar disso, apesar de não considerarem os animais Deus, mas como se fosse o próprio corpo, a imagem de Deus especificamente, né? Uma diferença sutil entre um e outro, né? Ou então o teísmo finito, como nós falamos, em que eles limitam Deus, colocam Deus como um super-herói, né, como um super-homem, que tem alguns poderes ali, mas que não é todo poderoso, que não tem controle sobre todas as coisas, que não governa soberanamente. Então, todas essas imagens que reduzem, que não são certas a respeito de Deus, elas devem ser rejeitadas. A única imagem que Deus nos autoriza a adorar, a venerar, é a imagem do seu Filho revelado em Cristo. E olha que nós nem sabemos, porque os apóstolos não fizeram sequer um retrato falado a respeito das características de Jesus para que a gente pudesse pregar na parede e então venerar aquilo. Não, e nem que isso acontecesse, porque o papel em si não traz poder nenhum, é apenas a pessoa de Jesus, a revelação de Jesus Cristo, do Cristo encarnado, em que nós somos autorizados a adorar e a prestar honra e glória o tempo todo. A segunda implicação disso é que a espiritualidade de Deus exige simplicidade na nossa adoração. A Bíblia, quando vai nos falar a respeito da forma como nós adoramos a Deus, ela vai tratar isso de uma forma simples. Nós não temos que encher os nossos templos de imagens. Nós não temos que encher os nossos cultos com aspectos visíveis a respeito da Bíblia, mas nós temos que nos limitar àquilo que Deus se revelou a nós nas Escrituras, especialmente pelo ouvir. E aqui eu destaco o relacionamento que nós cristãos temos com Deus. Não é um relacionamento porque nós vemos Deus em uma determinada área da nossa vida, um determinado momento da nossa vida, em que eu vi realmente Deus ali, entendeu? Não, mas é porque nós ouvimos a respeito do seu evangelho. E esse ouvir veio pela fé em Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo de Deus que habita em nós. O nosso relacionamento com Deus se dá pelo ouvir da palavra, se dá pela fé. Então, é a fé que deve ser vamos dizer assim, encorajada e alimentada nos nossos cultos. É a palavra de Deus que nos traz fé, que deve ser o centro do nosso culto, lembrando de tudo aquilo que Cristo falou a respeito de si mesmo, da forma como ele se revelou aos apóstolos e aos profetas. Então, o nosso culto deve ser simples, não deve ser rebuscado ou baseado em invencionices da nossa cabeça, daquilo que nós queremos, da forma como nós nos sentimos mais satisfeitos de fato. Não é isso. O culto a Deus deve ser simples, voltado para a pessoa de Jesus Cristo. Como nós falamos, a única imagem de Deus, de fato, oficial, vamos dizer assim, com o selinho de oficial lá, o Vzinho azul, né, o perfil oficial é Cristo. Não que seja perfil, né? Não posso limitar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo a isso, mas só para você entender um pouco como que é. É o único que nós devemos adorar,
que nós devemos seguir, que nós devemos obedecer, porque ele é a imagem do Deus invisível. Nele Deus fez habitar toda a plenitude do seu ser. Ou seja, então tudo que nós podemos conhecer do Deus invisível, do Deus que não possui um corpo, está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Por fim, a nossa adoração, então, uma vez que ela deve ser simples, ela deve ser marcada por sinceridade, né? E por compreensão. Nós devemos adorar a Deus com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa vontade, com todos os nossos afetos, certo? Adoração em espírito e em verdade significa isso. É adorar com conhecimento de quem Deus é e do que Ele fez por nós, do que Ele está fazendo na nossa vida, na obra que o Espírito Santo está realizando em nós. É adorarmos a Deus, é cultuarmos a Deus, né? Envolvidos nesse processo, né, que engloba todo o nosso ser, que engloba todas as áreas da nossa vida, não simplesmente um aspecto da nossa vida, como nós, né, segmentamos com uma vida religiosa de uma forma ou de outra, mas é todo o nosso coração. O mandamento, né, a repetição do mandamento lá de Êxodo em Deuteronômio é que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Ou seja, isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, todo o nosso conhecimento flui para quem? Para a pessoa de Jesus, para a obra que Cristo Jesus fez em nosso lugar na cruz do Calvário. E essa é uma adoração que deve ser feita em sinceridade. Ou seja, não deve ser da boca para fora, não deve ser simplesmente um mero formalismo que nós aprendemos, um mero tradicionalismo, mas algo que deve ser feito com sinceridade a Deus, com a motivação correta, com piedade, em que o nosso viver está pautado por aquilo que nós falamos. Nós não apenas falamos a respeito de Deus, mas nós procuramos vivenciar todo o conhecimento de Deus em nossa vida, produzir frutos que nos levam a esse entendimento completo a respeito de quem Deus é e da forma como Ele se revelou a nós. Então, produzir frutos que implica numa vida santa, numa vida piedosa também. Bom, esse foi hoje o nosso vídeo da nossa terça teológica sobre a espiritualidade de Deus. Lembrando que Deus ele é único. Só Ele possui essas características. Só Ele é espiritual nesse sentido, porque Ele não possui um corpo, que Ele é invisível aos olhos de todos, e Ele é espiritual, Ele é relacional. Só Ele possui essas três características em si mesmo, né? Apesar de nós recebermos de alguma forma ou outra também esses atributos, de sermos feitos à sua imagem, sermos pessoas que são relacionáveis, são pessoais nesse sentido, né? Ou então temos também um espírito que compõe aqui o nosso corpo, a nossa vamos dizer assim, nossa composição é de alma e corpo, uma unidade que a gente pode dizer assim, certo? Mas nós não somos invisíveis, né? Nós não somos temos um corpo físico diferente de Deus, que não possui um corpo físico, que é invisível e pessoal, e todos os outros atributos, como nós assim temos relacionado. O que mais você tem de dúvida a respeito da espiritualidade de Deus? Então, se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui aqui embaixo, que a gente vai ler e responder para você, e também vamos tratar aqui nos nossos vídeos da Semana Teológica. Se você gostou do nosso vídeo, então eu peço para você dar um like, não saia desse vídeo sem antes dar um like, curtir aí
e esse conteúdo e também compartilhar com as outras pessoas que você conhece, também para abençoar ali aquele seu amigo, aquela pessoa que tem essas dúvidas a respeito de Deus, a respeito do ser de Deus, você compartilhar com ele esse conteúdo e essa informação. E não se esqueça também de nos seguir no nosso canal, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. É sempre uma alegria para nós podermos estar junto com vocês também através aqui dos nossos vídeos da Terça Teológica, das nossas transmissões dos cultos dos finais de semana, das nossas lives de quinta-feira, ou seja, tem muito conteúdo e muito material bom para ser compartilhado aqui. Bem, finalizo aqui o nosso vídeo de hoje e espero você então na próxima Terça Teológica. Tchau!